Eu vou conversar com o Sebastião Neto para a gente falar assim, se você vai realizar, produtor rural, alguma benfeitoria ou construção na sua área, na sua fazenda, ele veio para poder passar algumas orientações. E, Sebastião, qual que é o primeiro passo que o produtor deve fazer quando ele decide construir? Bom dia, Ludmila. Bom dia a todos os telespectadores. Bem, o produtor rural deve ter em mente que quando ele for contratar uma empreiteira para construir um silo, um armazém, um aviário na sua propriedade rural, quem vai construir o empreiteiro vão ter funcionários, empregados. E é comum, não é tão usual, mas é comum que acontecendo algum não pagamento de alguma verba trabalhista ou um acidente do trabalho, esses funcionários entrem contra o empregador, que no caso seria o empreiteiro, mas também coloquem o dono da obra como responsável, seja para poder pagar em conjunto, no mesmo momento que o empreiteiro, ou caso o empreiteiro não tenha condições, que busque então receber do dono da obra. E os cuidados vão desde o início da contratação, de saber com quem está contratando. É necessário que se busque saber da idoneidade daquela empreiteira. E isso também não vale apenas para os casos de empreiteira. A gente pode levar isso também para a questão de for contratar qualquer tipo de serviço que demande um profissional empregado daquele terceiro da sua propriedade. Mas no caso do empreiteiro é o mais comum, porque já há o entendimento do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que quando o empreiteiro tiver uma atividade distinta do dono da obra, e geralmente isso é quase em toda a maioria dos casos, pois o dono da obra é um produtor rural, não há responsabilidade nem subsidiária nem solidária. Mas há alguns pontos que, se não tiver o cuidado para haver um contrato ali bem formalizado, pode ser sim que a gente já viu decisões assim, onde o funcionário da empreiteira consegue buscar um ressarcimento também contra o dono da obra, o produtor rural. E quais que são as cláusulas ou os pontos que podem ser colocados no contrato para poder evitar esses problemas? Deve ficar no contrato que o dono da obra, o produtor rural, poderá fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas ou previdenciárias e também haver exigências para com o empreiteiro. Como serão essas exigências? Que o empreiteiro terá que fornecer equipamento de proteção individual para os trabalhadores, não poderá ter ali funcionários menores de idade em condição insalubre ou em condições penosas, que vai proporcionar um ambiente de trabalho, mesmo que seja na propriedade rural, mas ambiente de trabalho, quando eu digo, por exemplo, na construção civil com betoneiras ou com o trabalho em altura, eu digo ambiente de trabalho saudável e higiênico nesse sentido, para que o trabalhador futuramente não consiga, por meio de uma narrativa, dizer que aquele ambiente de trabalho não era do empregador, mas do dono da obra. Porque a gente vê que, em alguns casos, a empreiteira, em comparação com o dono da obra produtor rural, ela tem um poder econômico menor. E os trabalhadores, pensando nisso, também colocam o produtor rural, sabendo que, se caso o empreiteiro não puder pagar as verbas, vão buscar contra o dono da obra. Um outro ponto que dá para poder tentar colocar nesse contrato, vai depender do consentimento do empreiteiro, é disponibilizar um seguro ou algum bem imóvel que seja para garantia de qualquer obrigação trabalhista. O produtor rural pode exigir isso do empreiteiro, colocando ou uma calção, um seguro ou um imóvel, que caso haja alguma ação trabalhista e o produtor rural tenha que arcar com algum valor, ele possa deixar aquele bem ou aquele seguro para garantir. Por quê? Porque se caso ocorrer isso, ele vai ter como receber. Porque o que a gente vê de usual muitas vezes é o dono da obra não ter condição e sobrar muito para o produtor rural. Então vai depender do que está no contrato para poder fazer essa prova frente ao Justiça do Trabalho. Porque não adianta ter vamos dizer ali, verbalmente, alguma coisa bem sedimentada e não ter contratualmente. A gente vai ter que mostrar que houve uma contratação e ficou estabelecida, estipuladas essas responsabilidades, sejam do dono da obra e seja do empreiteiro, Edmila. E quando tem isso estruturado em um contrato, evita aquela dor de cabeça, né? Porque muitas vezes acontece daquele contrato verbal acontecer por ser um amigo, por ser um conhecido, e às vezes se ocorrer algum problema, isso na justiça é muito danoso, tem o custo, tem o tempo que o produtor ali ele passa. Justamente, porque depender da forma que tiver o contrato, tiver sedimentado isso, talvez nem vai chegar numa fase recursal, porque muitas das vezes a justiça de primeiro grau, ela extingue o processo contra o dono da obra, vendo que eles cumpriu todas as normas que deveriam cumprir. E que está no contrato estabelecendo que a responsabilidade é apenas do empreiteiro. Lembrando que, ressaltando, que como foi dito, tem entendimento do TST que essa é a regra. Se a atividade for distinta, o dono da obra não tem responsabilidade.
Então, a forma de fazer um contrato ou de analisar os contratos existentes e fazerem o aditivo é de dar uma maior segurança jurídica para o produtor rural, para que, caso seja acionado na Justiça do Trabalho, tenha uma segurança e como reaver um valor que eventualmente tem que pagar. É possível ainda que se estabeleça no contrato que for fazer entre o produtor rural e o dono da obra, que os honorários do produtor rural vão ficar a cargo do empreiteiro. Então, isso também tem como fazer isso no contrato. Tem como fazer um negócio processual que, caso haja uma condenação, o ressarcimento se dará por uma forma mais célere, por meio de um negócio processual. Então, tem como, além de estabelecer tudo isso, estabelecer no contrato, que é um negócio ali entre as duas partes, que até as despesas, custas, por parte do produtor rural, vão ficar por conta do empreiteiro que deu causa. Porque a gente vê que, nesses casos, quem dá causa ao descumprimento não é o produtor rural. Ele não tem culpa de nada, e muitas vezes ele nem fica sabendo. Ele vai ficar sabendo quando chega a notificação. E fala, meu Deus, o que é isso? Então, é uma forma de precaver. E não consegue também inibir que não entre com a ação, mas de que, se entrar com uma ação, ter segurança jurídica e ter como ressarcir disso, é colocando tudo no contrato, inclusive com cláusulas que lhe assegurem o ressarcimento por qualquer despesa que for gasta no curso desse processo. E qual que é a importância, Sebastião, de ter uma assessoria nesse sentido, essa consultoria? Porque, às vezes, o produtor rural, ele não entende muito bem de como é que funcionam esses contratos, de como que é a cláusula, mas qual que é a importância dessa consultoria para poder evitar isso também? É outro ponto importante, porque o escritório de advocacia que for representar o produtor rural não pode ser, por exemplo, um advogado, um escritório que tenha alguns advogados focados apenas no agro. Tem de ter um advogado focado na área trabalhista, por conta dessas questões trabalhistas. Tem que ter um advogado focado na área ambiental, porque também quem for fazer uma obra pode danificar ali alguma parte do meio ambiente, que futuramente vai ser acionado. Então, todas essas cláusulas que preservam o produtor rural, tem como buscar, por meio de uma assessoria especializada, de um escritório, para poder se assegurar de qualquer dano que possa surgir. Porque o dever do advogado, nesse caso, é imaginar tudo que pode vir a ocorrer. A gente, claro que nunca vai conseguir chegar no patamar e dizer, vai acontecer isso, isso e isso. Existem inúmeras situações que não tem como colocar no contrato. Mas se precaver ao máximo de que alguma situação ocorrendo que traga um prejuízo para o produtor rural, que não foi ele que deu causa, que ele tenha como ser ressarcido. O que a gente vê nos contratos hoje em dia é que não tem cláusula nenhuma com relação ao direito trabalhista daqueles empregados ou de ressarcimento, nem dizendo como será esse ressarcimento. Deixa de qualquer jeito. E aí, quando ocorre o problema, é difícil acionar esse empreiteiro para poder ser ressarcido de qualquer prejuízo que sofreu no curso do trabalho, Edmila. E é importante a gente ressaltar que, às vezes, esses contratos não precisam ser só com empreiteiras também. Qualquer contrato que o produtor for assinar, ele precisa ter essa consultoria bem estruturada também, para evitar essas dores de cabeça. Verdade, porque hoje todo contrato que for feito, não tem como mais a gente fazer um contrato como se fosse seguir um modelo. E o produtor rural, por conta das diversas atividades que ele desenvolve, seja com plantio e colheita de grãos, com todo tipo de animais que existem, ele deve se precaver para saber se aquela atividade dele, quais são os riscos. E aí vai ser necessário um escritório que tenha expertise nisso, para poder mapear esses riscos e colocar, em caso ocorrendo, como se dará. Porque se deixar para quando ocorrer o problema buscar uma solução, acaba que deixa muito dinheiro na mesa, por conta dessas despesas que invariavelmente vão ocorrer. É aquela questão de assinar um contrato ali sem saber muito bem os termos e depois procurar um advogado para poder ver essa questão contratual e perceber que ficou no prejuízo. Justamente, porque hoje em dia um dos deveres do advogado que a gente vê que vem aumentando é tentar, de forma consultiva, não contenciosa, quando já há um litígio, evitar problemas. Então, é uma forma, em vários contratos a gente vê essa possibilidade, de os jurídicos de ambas as empresas, a empreiteira e o jurídico do produtor rural, dialogarem e falar, isso para o meu cliente não tá legal, dessa forma pode causar prejuízo, e negociar. É uma negociação que você vai estabelecer e vai ficar disposta no contrato. O que ocorre é muitas vezes há aí essa negociação, até meio que de boca, ou uma confiança, e não coloca no papel. E não se discute juridicamente quais as consequências pode trazer. Então, se não tiver documentado e ali formalizado, o risco é muito grande para o produtor rural. Sebastião, a gente falou aqui sobre medidas, preventivas para poder evitar essas situações, mas e se o contrato já foi assinado e já deu algum problema para o produtor? Como que ele pode proceder diante disso? Se foi assinado e o produtor rural está vendo essa entrevista e não tem isso no seu contrato, há a possibilidade de fazer um aditivo contratual. É um aditivo aditando no contrato essas cláusulas que lhe dão segurança. Caso já foi acionado, vai ter que fazer uma defesa judicial, que não tem muito o que fazer, mas é provar que a responsabilidade não foi dele. Que o que lhe competia buscar
para poder dar continuidade ao trabalho e que não teve responsabilidade, ele fez. Porque também o judiciário vai ter que entender isso, vai depender muito de como isso vai ser levado ao processo, de dizer, ó, o empregado, o produtor rural, que contratou a empreiteira, tudo que ele tinha que fazer, mesmo que não tenha no contrato, ele fez. Mas isso demanda mais tempo e mais trabalho e mais dificuldade. Então é muito mais eficaz já ter tudo isso no contrato do que buscar ou aguardar chegar uma notificação para poder buscar isso. Porque daí depois, por exemplo, muitas vezes acontece isso aí, é quase que se fosse irreversível a algumas situações. Então depende muito do caso concreto. Sebastião, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a sua participação e convidá-lo a vir mais vezes, trazer mais orientações ao produtor rural. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição para estar vindo aqui responder e trazer notícias de interesse para todos os produtores rurais. Obrigado, Ludmila.